senhores, muito bom dia. Estamos começando mais um programa Algo Mais com Ariel Fernandes pela sua TV Mar, canal 25, para quem é assinante NET. Quem não é assinante NET, a gente está sempre dando a dica aí para você assistir através do maior portal de notícias de Alagoas, GazetaWeb.com. Hoje no nosso programa nós vamos receber, já está aqui no nosso estúdio, o professor Múcio Arruda, ele que é advogado da área civil e vai dar dicas maravilhosas para toda a sociedade. Por exemplo, o que é transação? No que é que a sociedade pode aproveitar neste termo tão comum, né? A gente escuta muito falar sobre transação, mas é algo jurídico, tem toda a base jurídica e de uma utilidade muito grande. Nós vamos saber daqui a pouco com o doutor Múcio Arruda mais informações. Tudo isso e muito mais agora no seu programa Algo Mais, que já está no ar. Hoje, terça-feira, uma terça-feira maravilhosa, linda, o solzão perfeito, né? Daqui dá para ver um pedacinho do mar e lindo, né? Não importa se a gente tem... Hoje eu amanheci um pouquinho meio paradinho, mas não tem nenhum problema não. O importante é que a gente teve a oportunidade de abrir os olhos, a oportunidade de respirar enquanto a vida há esperança. Portanto, a gente agradece a Deus pela vida e deseja uma terça-feira de paz, de alegria, de prosperidade, de muita saúde para você e para todos os seus amigos, familiares. É o que nós desejamos para você. Que você tenha muita criatividade, mas também coloque em prática aquilo que se cria, porque se não colocar em prática, não tem muita utilidade. Nós vamos direto, hoje o programa está um pouco diferente, né, com esta notícia, né, este acidente, essa tragédia que aconteceu com esse pessoal, aí mais de 70 pessoas mortas. A gente precisou ampliar um pouco mais o tempo do programa de esporte, levando maiores informações para você que é nosso telespectador. Mas vamos falar agora sobre transação. O que é transação? Qual a utilidade de transação para a sociedade, né? No que a sociedade pode aproveitar, né, sobre este termo? Vamos conversar agora com o doutor Múcio Arruda, ele que é especialista no assunto, um dos maiores advogados da área civil do nosso estado. E vamos primeiro perguntar para ele. Aliás, eu quero também, além de apresentar o doutor, também professor da Estácio, da Universidade Estácio, estão aqui acadêmicas também da Estácio que estão fazendo um trabalho e aproveitaram o momento, né? E estão no nosso programa também para fazer algumas perguntas ao professor Múcio e que as respostas também servirão para você, nosso telespectador, ficar mais informado. Doutor Múcio, primeiro, muito bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. O que é transação? Bom dia, Ariel. É um prazer estar aqui com você, é um prazer estar aqui com os telespectadores da TV Mar. Transação é um dos institutos do direito, mais especificamente do direito civil, que traz à sociedade a possibilidade de participar da cultura de resolução de conflitos da melhor forma possível. A sociedade, ela tem conflitos, e esses conflitos fazem parte de um contexto jurídico, e dentro do contexto jurídico se tem a ideia de que a ação judicial poderá resolver todos esses conflitos. Surge, então, a possibilidade de até se evitar uma ação judicial e partir para a resolução do conflito, acabar com a demanda, acabar com as picuinhas, como a sociedade fala. Eu gosto que o senhor utilize também os termos bem populares mesmo, para que o telespectador possa entender. Então, não é apenas, não é principalmente a utilização do judiciário. A ideia da transação, de um modo geral, ela é principalmente para se evitar ações judiciais? Sim, para se evitar ações judiciais. Na verdade, o próprio judiciário
já há uma década, vem trabalhando no sentido de solucionar os conflitos através de uma composição em que as partes elas perdem um pouco para ganhar com a solução do conflito. Nós sabemos, Ariel, que o conflito, quando se arrasta por muito tempo, traz prejuízos para a sociedade, para as famílias, para as pessoas, para os negócios, para o comércio, e isso todos saem perdendo. A transação é uma das formas que os interlocutores, aqueles que participam da demanda, eles têm a possibilidade de perder um pouco, de se doar um pouco, a fim de que o conflito seja realmente dirimido. Você também sabe, Ariel, que nem sempre uma sentença alcança o seu objetivo. A sentença, ela é um instrumento estatal para trazer uma segurança jurídica, para dirimir as controvérsias, mas nem sempre, mesmo saindo, entre aspas, vencedor num conflito em que há uma decisão judicial, nem sempre atende o anseio, a vontade, e o desgaste é tão grande que há até um certo arrependimento daqueles que cavalgam muito tempo, que permanece muito tempo no judiciário. Eu diria também que nem sempre, não sei se vou estar certo na minha colocação, nem sempre é justo, né? Nem sempre o resultado judicial, né, daquele conflito é justo. Deixa eu passar aqui a palavra para essas belas meninas aqui que são acadêmicas, né, do 4º período de Direito. É a Jéssica. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Ariel. Tudo bem? Tudo bom. Seja bem-vinda. Obrigada. A Jaqueline, né? Jaqueline, também no nosso programa. Seja bem-vinda, Jaqueline, bom dia. Bom dia, Ariel. E a Mailana, né? A Mailana, bom dia, Mailana. Bom dia, Ariel. Quem quer fazer a primeira pergunta ao professor Múcio? Pode ser? Vamos fazer uma pergunta? Professor, também falamos em contrato de compromisso. Em que o contrato de compromisso é útil para a sociedade? O contrato de compromisso... O que é o contrato de compromisso, né? O contrato de compromisso é uma das modalidades contratuais previstas no Código Civil, que no seu bojo, antes mesmo que surja o conflito, já há sim uma determinação entre as partes, uma vontade entre as partes, para, no caso de haver um litígio, uma pendência, uma necessidade de dirimir alguma dúvida, já está previamente eleito um fórum, um árbitro, um fórum arbitral, uma arbitragem. E esta arbitragem, ela é composta por árbitro, tem um procedimento legal, é previsto por lei e o árbitro, na verdade, evita com que as partes cheguem ao judiciário com a demanda. Nós temos aqui algumas situações em Alagoas que, inclusive, as partes já elegem previamente a Câmara Arbitral para dirimir os conflitos. Aí, no contrato, também pode existir um compromisso arbitral, em que as partes já se comprometem e elegem um árbitro. Ao invés de eleger um foro, como sempre lemos nos finais dos contratos... E esse árbitro, ele necessariamente precisa ser alguém da área jurídica? Não, necessariamente não. A arbitragem, ela é feita por alguém que tenha um conhecimento e a exigência legal é que seja capaz. Certo. Ele seja capaz de pronunciar uma decisão. Há um encontro, às vezes vários encontros e uma tentativa de chegar à solução do conflito em que as partes todas saiam ganhando, saiam tendo suprido parcialmente seus interesses. Então, a arbitragem ela tem uma prevalência. A decisão arbitral nem sempre pode ser contestada no judiciário e a vantagem para a sociedade é que é outro ambiente. Tenta-se construir um ambiente afastado do conflito. Tenta-se construir um ambiente em que as partes se sintam mais preponderadas, mais livres para dirimir esses conflitos.
os árbitros, eles, quando eleitos, são pessoas que têm uma certa agilidade, um certo conhecimento, um entendimento da causa, das pessoas, do dia a dia, do ser humano, do que os conflitos podem trazer na vida das pessoas. Então, a arbitragem não fica totalmente à margem do judiciário, não é? O judiciário, ele pode, inclusive, enviar demandas para a Câmara de Mediação e Arbitragem. Deixa eu fazer uma pergunta, doutor Múcio. O judiciário, ele tem investido de alguma forma para que isso seja ampliado e que se diminua as demandas dentro do próprio judiciário? Sim, o judiciário, ele, no afã de trazer a justiça, no afã de cumprir com o seu papel, o Judiciário de Alagoas, eu sou testemunha, ele tem trabalhado no sentido da conciliação. Existem núcleos dentro do próprio judiciário. Hoje, com o novo CPC, que entrou em vigor este ano, ele prevê que as demandas inicialmente indiquem se desejam conciliar e qual a forma que eles podem dirimir os seus conflitos iniciais. E o judiciário já estava preparado para essa nova perspectiva do CPC, essa cultura de trazer a solução dos conflitos através de acordos. Nós temos o Sejus, nós temos, tanto no TJ como nas varas, nós temos, como a sociedade sabe, aqueles juizados de pequenas causas, que tem uma cultura maior de conciliação, que trabalha hoje juizados especiais, que estão espalhados em todos os municípios, na verdade toda a cidade, por territorialidade. Eles têm essa cultura inicial da conciliação. Entendeu? Eu vou passar a palavra à Mailane também, que vai... Você quer perguntar o que para o doutor Múcio, Mailane? Bom dia, professor Múcio. É o seguinte, a gente deu a entender, ficou bem claro, que o contrato de compromisso e de transação, eles se confundem muito, né? Eles têm conceitos parecidos, porque os dois têm o intuito de extinguir discussões, conflitos. Então, qual a principal diferença deles? O que distingue um do outro? O contrato de compromisso, previamente, já está acordado que, se houver a necessidade de discutir, né, qualquer conflito, essa discussão será na arbitragem. Ele remete para a arbitragem. Na verdade, as partes, ao se contratarem, ao se obrigarem, eles já indicam no próprio contrato que, se houver alguma dúvida sobre o contrato, sobre essa relação, será decidido por um árbitro. E eles já elegem qual será a Câmara de Arbitragem ou qual será o árbitro que irá dirimir esses conflitos, que irá ajudar a chegar numa solução do conflito. Já a transação, ela é mais genérica. Por exemplo, o PROCON utiliza muito da transação. A transação é a situação em que as partes, elas têm conflitos já e procuram se ajustar, procuram buscar um acordo, procuram acabar com o conflito, perdendo de um lado, perdendo de outro, abrindo mão de uma vantagem. E todos ganhando. E todos ganham. Principalmente aqueles que participam da transação. Por quê? Repito para você que está nos ouvindo, como é difícil ter uma demanda em que não há um conflito rápido e muitas vezes o objeto da demanda ele começa a se desgastar de tal forma que nem uma parte nem a outra saem ganhando com essa demora. Muitos falam que o judiciário demora em si, mas o judiciário precisa cumprir também os pré-requisitos processuais, as exigências processuais, os prazos processuais. E aí isso pode levar algum tempo, não se pode atropelar os procedimentos judiciais. Já na transação, as partes podem, num dia só, resolver todo o conflito. E, rapidinho, precisa de advogado para essa transação das partes?
Não. Necessariamente? Necessariamente não precisa de advogado. A cultura, na verdade, é deixar com que a sociedade, as pessoas, elas, por si só, em sua vontade, elas possam transacionar. É evidente que, com a participação de um órgão ou com a experiência de alguém que pode levá-los ao cume da transação, que é o acordo e a extinção da demanda e do conflito. Eu queria, além do direito do consumidor, né? O PROCON, por exemplo, utiliza muito a questão da transação. Um vizinho acha que aquele 2 metros de terreno pertence a ele e o outro também acha a mesma coisa. Ali eles podem chegaram a um acordo e aí eles procuram quem? Tem que registrar aquele acordo para que a coisa fique... Cria uma segurança entre as partes? Isso, a segurança. Na verdade, sim. Eles podem, dentro de um consenso, procurar plantas, prefeituras ou vizinhos, ter uma ideia de como resolver aquela situação, buscar, na verdade, um fato ou uma prova de que direcione o direito de cada um deles e chegar a um consenso. E para que produza efeito entre as partes, certo, e para que produza efeito, inclusive para os seus sucessores, eles podem, com 2 testemunhas, fazer uma transação perante um advogado, perante a defensoria, certo, ou ir ao cartório com 2 testemunhas e registrar que um termo de acordo. Não há nenhuma dificuldade sobre isso. Agora, a própria lei prevê, e aí já é uma questão legal, os títulos, dentro do tema títulos executivos judiciais, que um acordo assinado pelas partes na presença de 2 testemunhas e de um advogado, ou da defensoria, ou do Ministério Público, tem força executória. Já é algo a mais, já é algo que você pode executar. Mas se 2 pessoas resolverem fazer uma transação, resolverem fazer um acordo, já é um indício de que houve entre elas uma vontade de dirimir o conflito e o indício, mais ou menos, de onde se possa provar o direito de cada um. É evidente que o ideal daqueles que procuram fazer transação é chamar 2 testemunhas e a presença daquelas pessoas em que a lei, como já vos falei, em que a lei determina para que este título, esta transação, esse documento, eles tenham uma força executória. E aí a justiça ampara, né, essas vontades. Eu vou passar a palavra a Jéssica para fazer a pergunta também ao doutor Múcio. Bom dia, professor Múcio. Bom dia. Só a arbitragem entra como um meio extrajudicial? A conciliação entra também? Sim, nós temos não só a arbitragem como meio extrajudicial, mas o próprio sistema jurídico vem trabalhando já há algum tempo para desafogar o judiciário. E o nosso Tribunal de Justiça tem entendido isso pelos os nossos limites judiciais, que algumas demandas que estão no judiciário, elas poderiam terem sido resolvidas extrajudicialmente. Nós temos a Lei 11.441 de 2007. Esta lei, ela retira algumas ações que comumente estão no judiciário para os cartórios, como, por exemplo, divórcio consensual, inventário consensual sem a presença de menores e com os imóveis registrados, justamente para desafogar o judiciário. Esse ano entrou em vigor também uma lei da mediação, em que os mediadores, ou aqueles que querem ser mediadores, eles se cadastram, fazem um curso tutelado pelo Tribunal de Justiça e eles podem se inscrever para que as pessoas os procurem e façam uma composição do conflito através da mediação.
a própria Fazenda Pública, prevê a lei, deverá adotar também esse sistema em alguns procedimentos. Então, há uma cultura de se resolver extrajudicialmente os conflitos, justamente para trazer uma paz social, para dirimir as questões antes que a própria sociedade ela venha a perder com isso. Os conflitos trazem, na verdade, um desperdício à sociedade. É verdade. É muito caro um processo judicial. A demora também pode trazer efeitos que a sentença não irá recompensar ou compensar a pessoa. Então, a ideia social é que a população ela se conscientize de que todas essas situações que pode trazer a resolução do conflito sem ingressar no judiciário, elas, mesmo perdendo um pouco, é muito melhor do que procurar buscar mais com uma demora maior e um prejuízo maior. Principalmente o prejuízo psicológico, o prejuízo social. Hoje você pode compor, hoje você pode transacionar e continuar com seu crédito, continuar com a sua amizade, continuar com o seu acesso, do que ir a uma discussão judicial e, de repente, as portas podem se fechar. Então, na verdade, a ideia de essa cultura de dirimir os conflitos extrajudicialmente tem ganho os países de primeiro mundo têm adotado essa cultura justamente para trazer essa paz, essa dinâmica em que as pessoas tenham o seu direito, tenham o seu desejo, a sua vontade, as suas necessidades amparadas através de uma solução desta natureza, que é a composição. Nós queremos agradecer a presença do Dr. Múcio Arruda, da Jéssica, da Jaqueline, da Mailana. E o que ficou bem claro é que a transação ela pode ser um objeto em uma separação conjugal, em um acidente de trânsito, disputas de terras, de terrenos, de objetos, enfim. Se duas partes, né, que fazem parte exatamente do litígio, resolver a questão, pode ser homologada, pode ser amparada pela justiça. Agora, vale a pena, Ariel, informar que algumas matérias, algumas situações... Como, por exemplo? Direito de família, que envolve menores, não poderá ser decidido à margem do judiciário, porque a própria lei prevê que algumas situações elas precisam realmente passar pelo judiciário. Algumas coisas não são objetos de transação. Sim, não são objetos de transação. Como o alimento da criança, alimentos, por exemplo. Filhos. Isso, alimentos, questões dos incapazes, por exemplo. Nós temos curatela, nós temos a tutela, nós temos situações em que não adianta, se houver demanda, quem quer ser o tutor, quem quer ser o curador, haver uma transação entre pessoas. É preciso haver uma participação, tanto do Judiciário como do Ministério Público. E, nesse sentido, não poder-se-ia extrajudicialmente, à margem do Ministério Público e do órgão jurisdicional, haver uma transação. São direitos indisponíveis em que as pessoas precisam se submeter a uma decisão jurisdicional com o parecer do Ministério Público. Bom, nós queremos agradecer, infelizmente o programa já acabou, mas está aí, uma ideia que a gente trouxe para o programa para levar a melhor informação para os telespectadores. Agradecer às meninas acadêmicas, né, da Estácio, mandar um abraço também para um dos maiores profissionais da área civil, né, do direito civil, né, professor Ermengardo, um grande professor Ermengardo, mandar um abraço para ele e para todos que fazem aí esta instituição. Mais uma vez, muito obrigado, tenha um dia de muita alegria, muita paz. Muito obrigado a todos que participaram conosco através da TV Mar.
Bom, gente, o programa acabou, mas só para deixar você informado, o Hemoal está precisando urgentemente de doadores de sangue, tanto lá no Trapiche quanto no Hospital do Açúcar. Então, doe sangue, doe vida. No Natal, no Réveillon, a demanda aumenta e precisa da sua doação, da nossa doação. Eu sou doador, vou procurar para fazer também a minha doação até o final do ano. Muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho, obrigado por você permitir que todo esse grupo, toda a TV Mar estivesse na sua casa por alguns minutos. Fiquem com Deus, o programa volta amanhã, 8h45. Muito obrigado, até amanhã, tchau, tchau.